a gente passa a maior parte da vida querendo, sem saber, na verdade, o que se deseja de fato. E dentro dessa minha história, dentro da minha trajetória, algo que aconteceu comigo e que eu comecei a perceber na minha adolescência, mas que vem desde a infância, que nada mais é do que uma relação com a lei da atração, com a física quântica, que é onde eu acredito que o que você joga de energia para o universo, o que você emana, você tem de volta. Então, eu comecei a perceber que eu fazia, né, que eu tinha essas manifestações, e eu fazia a coisa acontecer, e que ninguém me ensinou, não foi uma coisa que foi passada para mim, ou que eu li. Eu era muito criança, e às vezes eu desejava algo que eu não podia ter, então eu manifestava aquilo de alguma forma, e vivia como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Passado um tempo, o que eu desejava vinha, chegava. E logo depois eu falava, contava pra minha mãe ou pra alguma amiga. Simplesmente eu falava assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Aí eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, tem muita entrevista que eu dou que as pessoas falam, você esperava que isso fosse acontecer? Sim, esperava. Porque de alguma forma eu manifestei, eu desejei aquilo. E aí, quando eu me mudei pro Rio, com 18 anos, eu tava no Rio há 3 anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons. Eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida. E até mesmo para as pessoas entenderem que nem tudo são flores. Você passa pelas coisas e que a maioria delas estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente para você aprender e para você valorizar quando você, enfim, realiza, né? E quando eu cheguei no Rio, e durante esse tempo, durante esses 3, 4 anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência, e por que eu não tô fazendo isso agora? E eu tava muito deprimida nessa época. Então eu pensava, por que eu não tô usando isso ao meu favor? E aí eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então eu comecei a pensar que nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então eu atendia o telefone numa ligação imaginária, e eu respondia, eu falava, sim, hoje eu tenho gravação, eu passei no teste, não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu tava muitas vezes dentro do ônibus, e eu atendia o telefone, e eu vibrava, e eu sentia aquilo, e a pessoa do meu lado comemorava comigo. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então, quando o produtor de elenco me ligou para avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, para não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Tenho milhões de casos e tudo isso eu falo no livro. Lógico que eu não consegui contar tudo, até porque eu passo esse método que chama Basta Sentir, que eu divido com as pessoas, né? Como eu faço isso no meu dia a dia. Que eu começo num processo de olhar no espelho, de olhar para você, de entender se você realmente quer aquilo, porque existe uma diferença muito grande em você acordar e falar assim, mas eu quero tanto, mas se acontecer, você tá preparado mesmo? Nem sempre a gente quer. Tudo que você deseja, você vai ter que abdicar de coisas que você também deseja. E é um preço que você tem que pagar. Você está preparado para pagar esse preço? Você está preparado para dividir o seu tempo, para entender o real valor daquilo que você quer e do que você vai ter que, na maioria das vezes, abdicar para conseguir? A gente passa a maior parte da vida querendo, sem saber, na verdade,
o que se deseja de fato. Então, hoje, eu vou fazer 38 anos, mês que vem. Hoje, eu entendo que eu só consegui o que eu realmente quis, com o meu coração. Porque muitas vezes eu falo assim, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Aí eu falo, eu não quis tanto não. Não foi tanto assim, sabe? Não foi desse jeito. E então será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Será que eu realmente desejo isso? Se você acorda e fala, hoje eu tenho uma reunião, meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência. Você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem. Daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque a palavra, ela tem muito poder. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. Tem um livro que eu sempre falo muito dele, que chama Os 4 Compromissos. O primeiro compromisso é uma filosofia tolteca. O primeiro compromisso é: não use a palavra contra você. Jamais. Então é assim: hoje eu não tô bem. Mas eu não sou tão bonita. Mas eu não sou tão talentosa. Mas isso aqui não fica bem em mim. Mas nada dá certo na minha vida. Mas esse trabalho aqui eu não tenho sorte. Nossa. Você vai atrair tudo isso. No programa mesmo, eu apresento hoje, né, um reality, A Grande Conquista. E às vezes eu tô numa dinâmica com os participantes, às vezes gravada, às vezes ao vivo, mas a gente, querendo ou não, sempre tá ao vivo porque tem o Play Plus, né? Então sempre tem pessoas ali assistindo até quando a gente não tá no ao vivo mesmo, que acontece terça, quarta e quinta. E direto eles estão na dinâmica para ver quem que vai ser o dono da mansão. Sim. E uma pessoa, um participante, levanta e fala assim: lá vou eu, mas eu nunca tenho sorte. Eu sempre falo, opa, não usa a palavra contra você. Aí, não, eu tenho sim. A pessoa que falou, sim, eu não tenho sorte, ela não vence, ela não passa nem para a segunda rodada. É impressionante. Então, a nossa palavra, ela tem uma força gigantesca, tem um poder sobre nós mesmos e é individual esse poder. Eu não consigo beber água por você e matar a sua sede. Você precisa tomar seu copo d'água. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. E é uma escolha sua. A gente pode sentar com quem for e na palestra que for, passar pelo que for. Se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas. Não tem opção. São essas duas opções. Pronto. Quando você pensa em alguma coisa, você não sente? E quando você sente aquilo, você verbaliza. Então tá tudo conectado. E aí você verbaliza, a palavra é energia, você joga aquilo vai voltar pra você. E aí, gente, isso também não quer dizer que eu tenha somente dias de pura felicidade, porque eu já acordo mega positiva. Não é assim. Mas eu entendo que o poder da mudança energética está dentro de mim. Então é assim, hoje eu acordei triste porque aconteceu tal situação, então hoje eu tô mais triste. Mas o que eu escolho? Eu escolho olhar para esse sentimento, porque ele é real para mim, eu vou conversar comigo, vou entender por que eu tô passando por isso, vou olhar para esse caminho, tentando preencher esse caminho com outro tipo de energia, para aquilo não me dominar, não vou transformar esse problema numa bola de neve, e eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou chorar, vou agradecer, eu sempre faço isso. E não é uma positividade tóxica não, é porque eu faço isso mesmo. Vou agradecer e falar obrigada, porque eu aprendi, através desse momento aqui de sofrimento, que eu tenho que fazer tal coisa diferente, que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso, às vezes, falar de outra forma com as pessoas. Então, eu aprendi. Na dor, a gente aprende muito. E eu vou deixar aí. Os nossos problemas, eles precisam ser trabalhados. Não adianta jogar a poeira e a sujeira por debaixo do tapete. Não adianta. Como é que é? Eu não sei de quem que é essa frase, mas tem uma frase que é muito boa, que é até onde
você não é culpada, eu não gosto dessa palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pelo vento que entra a partir do momento que você deixou a porta entreaberta. Então, a frase não é essa, mas ela quer dizer isso. É da responsabilidade que a gente tem pela janela, que a gente deixa uma frestinha aberta. Então, são os ciclos não fechados, não encerrados, são as dores mal trabalhadas, os problemas que você não entrou em contato, isso tudo é responsabilidade sua. E aí você vai se alimentando de coisas mal resolvidas e o seu corpo precisa colocar para fora. E aí vem as nossas doenças físicas, porque tudo começa na doença da alma. Tudo que você não trabalha dentro dos seus sentimentos, o seu corpo precisa manifestar de alguma forma para que você vire a chave, para que você fale assim, eu tenho que me cuidar. Inteligência emocional, não tem como fugir disso. Se você não busca a inteligência emocional, você pode conquistar o que você deseja, você pode chegar onde você quer, você pode ganhar amanhã na loteria, ter o dinheiro que for, que você não vai dar valor, porque você não está preenchido emocionalmente. E aí você olha tudo que já aconteceu, tudo que você precisou passar e que você conquistou para chegar até ali. Porque senão você se perde dentro de uma inquietude e de uma ansiedade em sempre querer mais, querer mais, querer mais. E aí você esquece de olhar tudo que você já conquistou. Principalmente, se você não tivesse conquistado, você não estaria ali naquele momento lutando para ter outras coisas, para chegar num outro patamar, num outro lugar. E isso é a gratidão.